mestras, tudo bem com vocês? Gente, eu finalmente li Corte de Névoa e Fúria. Vamos lá, outra capa linda. Eu não consigo resistir a falar pra vocês como essas capas são lindas. Mas, se você não leu ainda, ou se você ainda não viu o vídeo de Corte de Espinhos em Rosas, eu indico que você pare esse vídeo, porque provavelmente vão ter algumas informações muito importantes sobre o primeiro livro. Continuando o que a gente estava falando. Esse livro aqui se passa depois dos acontecimentos de Sob a Montanha, que, assim, eu não pude falar lá no outro vídeo, mas, meu Deus, foi a melhor parte do livro de Corte, Espinhos e Rosas. Foi, com certeza, todos os desafios que ela passou por Sob a Montanha. Eu gosto quando eles constroem um bom vilão, eles constroem bons desafios. Eu amo isso. Se vocês lembram, eu mencionei, eu não sei, não lembro se eu mencionei ou cortei do vídeo, mas me lembrava um pedaço de Harry Potter, que Harry Potter em Pedra Filosofal ele tem que enfrentar desafios pra chegar até a Pedra Filosofal. E eu lembrei muito disso lendo a Kotar. E agora vamos falar sobre Corte de Névoa e Fúria. Primeira coisa, eu sei que vocês querem, mas calma, eu vou falar no final. Então, vamos lá. Corte de Névoa e Fúria passa depois de Sob a Montanha. Eles já voltaram pra Corte Primaveril, nossa Frey e o Temlin. E o Lucien, todo mundo tá voltando pra Corte Primaveril pra tentar se reestabelecer. Então a gente vai ter os preparativos pro casamento da Freya com o Temlin. E agora a gente tem uma grande sacerdotisa, né, ajudando nas coisas lá, que é a Yante. Pois seguinte, vou tentar ignorar a Yante, porque se vocês me entendem, vocês também querem ignorar a Yante. A gente tem, só que esse momento é um momento muito complicado do livro. Eles estão vivendo o pós-medo. Temlin está morrendo de medo de perder a Freya novamente. Freya está morrendo de medo de perder o Temlin. E ao mesmo tempo, os dois estão morrendo de medo de si mesmos, pelo tudo que eles enfrentaram, por tudo que eles tiveram que fazer. Os dois estão passando por uma fase de terror na sua vida. Ou seja, vocês concordam comigo que não era o momento ideal para um casamento? Ainda mais para um pessoal que vai viver até o fim da vida? Pois é. Então não era o momento, não precisava ter esse casamento agora. Só que o Temlin tá fugindo. Ele não consegue sentar pra conversar com a Freya. E a Freya também não tá conseguindo expressar seus sentimentos. Então é um momento que os dois estão meio que surtando sozinhos. Eles não conseguem se ajudar, eles não conseguem ficar juntos, eles não conseguem sentar pra conversar, que é uma coisa que é muito importante num relacionamento, como vocês bem sabem. Eu já disse 1000 vezes. Eu faço isso? Talvez. Mas eu sei que é uma coisa muito importante. Então a gente tá lá nesse casamento. Quando a Freya já tá muito desesperada, ela já tá perdendo a noção de si, sabe? Ela já tá desesperada e ela começa a gritar fortemente, internamente pra dentro de si. E se vocês bem lembram, o Rhys fez um acordo. Olha, eu já me entrego. O Rhys fez um acordo com a Freya lá em Sob a Montanha pra que ele fosse ajudando ela nos desafios e em troca disso ela passaria uma semana por mês, salvo engano, com ele até o final dos tempos. E aí tá bom, ela só tinha essa opção, ela foi e fechou esse acordo. Já tinham passado 3 meses, o Rhys nunca tinha cobrado nisso, mas ninguém tinha falado também. E esse acordo criava tipo um elo entre eles, um elo de pensamento, de energia. E ela começa a se desesperar. Nesse momento de desespero, ela acaba que chama o Rhys, e o Rhys escuta essa chamada. Ela chama qualquer um, ela pede socorro pra qualquer um, que era bem na entrada do casamento dela. E adivinha quem que aparece? O Rhys aparece pra salvar toda e qualquer história que estiver acontecendo de errado. E aí ele diz, vim aqui cobrar meu acordo, você sabe o que acontece se eu não cobrar meu acordo, eu tenho que cobrar meu acordo. Ele vai, cobra o acordo, ela vai e passa uma semana. O Rhys decide então que vai ajudar ela a escrever, vai ajudar a ler. Mas a gente consegue ver que por trás disso ele tem algumas intenções. A gente não sabe se é uma segunda intenção ou uma questão política, até porque a gente vê que ele já tem algumas inimizades com o Temlin, que a gente vai vendo com o tempo acontecer. Ela vai ficando lá nessa corte, que seria a nossa corte noturna. Na corte noturna ela vai descobrindo que as coisas não são bem como ela imagina. O tempo todo foi pintado que a corte noturna seria uma corte dos pesadelos. E pelo contrário, o que ela tá conseguindo ver é que seria uma corte dos sonhos. Ela vê uma situação de família, ela vê uma questão de várias pessoas ligadas, conectadas. E ela acaba se sentindo em casa depois de muito tempo. Só que é uma semana ela volta pra corte primaveril, uma semana ela volta pra corte primaveril. E só que ela estava se sentindo mais presa na corte primaveril do que na corte noturna. E quando ela tem um dia lá na corte primaveril que ela pede pra sair, porque ela já tá em desespero, ela não consegue conversar sobre os seus sentimentos de Sob a Montanha com ninguém, ela pede pra sair, o Temlin diz que ela não vai, ela diz que vai, ele não vai, não vai, não vai, vai. Sendo que ela já tinha pedido várias vezes, ele diz que não vai, coloca uma prisão, meio que prende ela com um escudo, mais ou menos isso, em torno dela. E ela se desespera, cai nos prantos, que desespero. E aí, quem que vai buscar ela? A Mor. A gente vai conhecer agora alguns dos personagens que são mais citados durante
todo o pessoal que fala. A gente vai conhecer a Mor, a gente vai conhecer o Asa, a gente vai conhecer o Cassian, a gente vai conhecer todo mundo agora. Esse vídeo vai ficar grande, eu já tô vendo. Já tinha conhecido a Mor, ela já tinha sido apresentada. Mas vamos dizer que nossa querida prima de Rhys foi lá buscar e salvar a Frey dessa situação de prisão. E a Frey estava desesperada com o que estava acontecendo. E antes disso tudo acontecer, o Tamlin já tinha dado uma crise de nervoso também, que com seus poderes ele acabou que explodiu muita coisa ao redor da biblioteca. E a Frey criou um escudo em torno de si para se proteger, mas se não tivesse se protegido, ela teria se machucado feio. Nesse momento a gente consegue perceber que os dois já estão completamente perdidos. O segundo livro é bem melhor, a gente tem uma identificação muito maior com os personagens, a gente já tem uma ligação mais com... A gente já tem menos descrição, a gente já tem uma ligação maior com toda a história que está acontecendo, a gente já tem uma ligação maior com os cenários, então a gente já se sente muito mais em casa. Esse livro conseguiu, superar 1000 vezes o primeiro. Nesse momento a gente vai ter então a Frey morando de forma definitiva lá na corte noturna, com o Rhys, com o Mor, com o As, com o Cassian, com todo mundo. Então tá todo mundo morando lá tranquilamente, feliz, feliz, feliz. Só que eles estão vivendo uma ameaça iminente de uma invasão de um reino paralelo, que seria o chefe da vilã do livro anterior, que é a Maranta, alguma coisa assim. E aí a gente vai ter essa possível invasão. E para isso, que é também a possibilidade da destruição da muralha, que seria a barreira de proteção entre os féricos e os humanos, então os humanos ficariam completamente desprotegidos. Nesse livro a gente vai ter a remissão de um personagem que pra gente era um monstro, e a transformação de um personagem que era remisso em um monstro. É uma situação bem complicada. Vamos lá, pensa comigo. A última coisa que o Tamlin viu foi a amada dele sendo levada. Ele tá pensando isso. O que ele tá entendendo é isso. Só que, se vocês estivessem na situação deles, a pessoa que você é apaixonada foi carregada para um reino em que você acha que só existe tortura, foi carregada por uma pessoa que tem poder de entrar na sua cabeça, na cabeça dela, de bagunçar tudo e fazer ela acreditar naquilo, o que é que você faria? Me diz, você não ficaria desesperado que nem o Tamlin. Eu não acho o Tamlin tóxico, sim, eu passo o pano pra ele, porque se a gente estivesse na mesma situação que ele, a gente faria a mesma coisa, ou pior. Se o Rhys estivesse na mesma situação que ele faria a mesma coisa, gente. Se ele acreditasse de fato que a sua amada tinha sido carregada, torturada e vivido pesadelos e terrores com que faziam com que a mente dela mudasse, ele teria feito. Assim, eu não posso dizer pra vocês que o Tamlin tá certo, porque ele tem o momento de surto dele, que é quando ele quebra a biblioteca. Nesse momento eu não passo pano de jeito nenhum, ele tá erradíssimo. Mas se eu me colocar na posição dele, com o que aconteceu de ele fazer o que ele teve que fazer, eu também faria. Gente, é acreditar. O que ele acreditava era uma situação diferente do que ela estava vivendo. Então, a situação que ele estava vivendo era de completo, total desespero. Eu acho que um dos grandes pontos que precisa ser trabalhado nesse livro é o seguinte. Tamlin e Frey não se conheciam antes de começar um relacionamento. Eles não se conheciam. Isso não existia. Eles não sentavam, eles não conversavam, eles não tinham diálogo, coisa alguma. E quando aconteceu tudo sobre a montanha, eles mudaram. São pessoas completamente diferentes das pessoas que a gente vê no primeiro livro. Então eles não têm maturidade como amigos pra sentar e conversar sobre o que aconteceu. Nenhum dos dois teve maturidade pra isso. Até porque toda vez que a Frey tentava sentar pra conversar com ele, pra eles sentarem pra resolver o relacionamento, ele fugia, porque ele estava no momento que ele precisava do tempo dele e ela também precisava do tempo dela. Só que eles não eram amigos o suficiente para sentar e conversar e terminar o relacionamento e superar esse ponto. Então eu acho que o grande problema é que amor à primeira vista, o que querem me fazer engolir, isso não existe. Mas eu não posso também ignorar tudo que o Tamlin fez por ela no primeiro livro. Tudo que ele fez por ela esse tempo todo. Ele cuidou dela sim, ele cuidou da família dela esse tempo todo. E eu vejo o que o Tamlin tá vendo. Tipo, ele tá vivendo... Se a gente tivesse um livro na visão dele, a gente conseguiria ver a situação de angústia, a gente conseguiria ver o que é que ele tá passando. Pensa, gente, se coloca no lugar dele. Ele só tem a ideia de que a Frey foi roubada pra se vingar. Só pra isso. Ele só tem isso na cabeça. E ele pensa que ela tá numa situação muito degradante, que acabou tendo que viver uma síndrome de Estocolmo. Então, pensa, eu vou passar pano pra ele sim, porque pra mim, se eu me colocar no lugar dele, a situação é completamente diferente. A visão que a gente tem é completamente diferente da que é passada. Outra coisa que a gente precisa falar aqui, só pra eu reiterar, é sobre as irmãs da Frey. Elas continuam antipáticas. Eu disse no primeiro livro, elas continuam antipáticas. E vou te dizer aqui que a desta tá mais antipática do que nunca.
Meu Deus do céu. Eu vi que o fandom disse que tem uma parte que defende ela. Eu quero saber por que vocês defendem, porque eu não consigo ver nem defesa nessa louca. Eu acho que ela tá errada o tempo todo. Eu acho que ela não fez nada certo. Sabe o que é nada certo? Eu acho que ela não fez nada certo. Nesse livro a gente vai ter a descoberta de que a Frey também tem outros poderes que ela adquiriu dos Grãos Senhores. E esses poderes vão ajudar ela a conquistar outras coisas. Ela vai brigar com monstros que são monstros lendários, monstros terríveis. Ela vai ter que usar seus poderes para ir atrás do livro, para poder encontrar o caldeirão, para poder bloquear de alguma forma a invasão e a quebra da muralha que o rei está pretendendo fazer. E além de tudo isso, a gente vai ter a aproximação da Frey com o Risk. Eu acho que foi muito bem construída toda a aproximação da Frey com o Risk. Eu acho que mostraram pra gente tudo que eles queriam passar, todo aquele sentimento. Eu consegui me apaixonar pelo casal, me apaixonei assim de verdade pelo casal, não foi só por um. Eu gostei muito da relação deles dois. E eu sei que vocês estavam esperando de eu falar do capítulo 55. Sim, vocês conhecedores do capítulo 55. É um capítulo que a gente tem a definitiva aproximação dos personagens. Então, seguinte, se vocês acham que o capítulo 55 é alguma coisa, vocês nunca leram Off Campus, Amores Improváveis, e nem leram Briar Rule, e nem leram Mr. Romance, vocês não leram nada. Então, assim, esse é um livro mais de 16. Então, o capítulo 55 não chega aos pés dos livros mais de 18, tá? Então, eu esperei muito, muito mais pelo capítulo 55. A gente vai ter também muito mais disso nos próximos livros, por isso que é um livro mais de 16. Mas eu esperei mais. Mas eu continuo encantada e apaixonada. Esse livro supera horrores o primeiro livro. Assim, depois que eu li esse livro, eu tinha dito que o primeiro livro tinha ganhado 5 estrelas. Depois que eu li esse livro, o primeiro livro ganhou 3 estrelas e meio e esse daqui foi pra 4,5. Então, assim, muito, muito, muito melhor. Estou apaixonada e completamente viciada nessa saga. Então, nesse livro aqui, vocês já tiveram alguns dos meus posicionamentos mais importantes para poder definir o que é que eu vou sentir a respeito dos próximos. E eu sei que ficou grande, mas eu tinha muita coisa pra falar, tá? Eu tinha muito desabafo pra fazer, porque eu guardei por muito tempo todas essas informações de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de ver os próximos vídeos. Eu já tô planejando muita coisa por aqui. Eu sei que eu tenho que falar mais da Mor, do Wes, do Cassian, mas eu vou deixar isso pro próximo livro, já que é a coisa mais definitiva. Se você ficou até aqui, coloca a hashtag corte, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês, tá? Não se esqueçam de comentar, de curtir, de se inscrever no canal. E beijinhos e até a próxima!